Olá, eu sou a professora Benizete Ramos e vamos seguindo aí com as nossas propostas de aulas, propostas de curso. Esse vídeo é o primeiro de uma série de 3 vídeos curtos que nós vamos falar sobre a MP 927 de 2020. Que MP é essa? É a medida provisória que propõe a sobrevivência dos empregos, aliado à manutenção das empresas, salários e a continuidade, sobretudo, dessa relação capital e trabalho. Na medida em que eu for falando, eu vou desviar o olhar dos senhores, porque eu vou precisar passar aqui na minha tela do meu tablet, porque eu fiz um PowerPoint onde eu estabeleci uma comparação entre os dispositivos da medida provisória e da CLT, dando uma passeada também pela Constituição Federal de 1988. Vamos lembrar que essa MP, ela é de 22 de março de 2020 e ela é uma norma e, como tal, ela está em vigor. Ela é uma norma de urgência, de emergência e que ela tem algumas orientações de ordem geral, orientações gerais, e que diz o seguinte: dispõe as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e preservação dos empregos. Então, ela parte da premissa de que os empregos devem ser preservados. É um sistema que vai ter que conviver com o direito potestativo que o empregador tem no Brasil, que é o poder de dispensa, o poder potestativo de dispensar o empregado. Muito bem, ela precede a ela o decreto, né, decreto legislativo de 6 de março também, que declara o estado de calamidade pública no país, como também a Lei 13.979, que é a lei que estabelece as medidas de urgência no estado de calamidade pública do país. Então, vamos lá. Ela tem por objetivo preservar emprego e renda, está disposto isso no artigo 1º dela. Ela estabelece que vive-se um estado de força maior, né, e que, portanto, justifica essas medidas não só urgentes, mas como as alterações nos contratos de emprego que ela propõe. E outra coisa interessante nessa parte geral dela, que ela convalida todos os atos que, porventura, o empregador já tenha praticado num período de 30 dias que antecede a entrada em vigor dessa medida provisória. Como, por exemplo, se o empregador, há 15 dias, ele colocou alguns empregados ou um determinado empregado de férias, mesmo não observando aqueles prazos das férias, essa decisão do empregador está convalidada por força do artigo 36 dessa MP. Muito bem. Quais as alterações que ela autoriza que sejam feitas no contrato de emprego? Porque, veja-se, contextualizando, o estado de calamidade pública que foi decretado no país e que também autorizou governos estaduais e municipais a determinar por decreto o encerramento, o fechamento, a suspensão da atividade de alguns negócios, de algumas empresas e, portanto, de algumas atividades. Por exemplo, comércio,
comércio em geral, restaurantes, rede hoteleira, quiosques de beira de praia, a circulação de ambulantes, encerramento de salões de beleza, de manicure. Então, são atividades que não são consideradas atividades essenciais e que, portanto, não pode estar com suas portas abertas. Então, nesse caso, o que fazer com o empregado? Se a empresa não está gerando renda, como fica a situação desse empregado? Trabalha, não trabalha, trabalha de casa? Como essa empresa ou essa pequena empresa ela vai poder fazer face a essa contraprestatividade que é o salário? Essas são as questões que essa medida provisória ela cuida. Ela tem falhas, ela traz uma insegurança jurídica que isso, com o tempo, que vai ser aparado pela Justiça do Trabalho, porque acredito eu que algumas ações vão parar na Justiça do Trabalho para dirimir alguns conflitos, porque ela, de verdade, ela não tem, ela tem algumas falhas que nós vamos tentar apontar nesses 3 vídeos que nós vamos fazer. Mas o fato é que ela está em vigor, e se ela não for transformada em lei, acredito que um grande papel do Congresso Nacional seja exatamente aparar essas arestas com seu corpo jurídico, mas um dos pontos que 2 dias depois foi modificado pelo outro decreto, 928, foi a suspensão dos contratos de trabalho. O que essa suspensão ela apresentava? Ela apresentava uma possibilidade do empregado não trabalhar por até 4 meses, mas ela não deixava claro se pagava ou não salário. No entanto, o conceito de suspensão de contrato, ele é um conceito que difere da interrupção contratual e que, na verdade, ele não tem salário. O que é a suspensão? A ausência da prestação de serviço pelo empregado e a ausência da contraprestatividade, que é o pagamento. São aqueles casos típicos de empregado que falta, sem justificativa, aqueles casos típicos de empregado que, por exemplo, fica pela Previdência Social, ele não tem salário, porque salário é uma contraprestatividade paga exatamente pelo empregador em razão do caráter sinalagmático que os contratos de emprego propõem. Então, esse artigo 18, ele foi revogado 2 dias depois pela MP 928 de 2020, ok? Então, que alterações estão em vigor? Lembrando que a CLT, no seu artigo 468, esse artigo trata das alterações do contrato de emprego. E esse artigo diz o seguinte: qualquer alteração do contrato de emprego, ainda que tenha a concordância do empregado, se acarretar prejuízo, essa cláusula ela é nula de pleno direito. Portanto, nem a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, que eu brinco chamando de deforma, nem essa legislação e nem agora a MP 927, que nós estamos cuidando dela, não afastou a incidência, não revogou esse dispositivo 468, que ele é muito importante, ele é um arrimo, ele é um dos alicerces da legislação trabalhista em vigor. Então, o artigo 3º dessa MP diz o seguinte: para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e renda, poderão ser adotados pelo empregador, dentre outros, as seguintes medidas. Primeira delas, sistema de home office, teletrabalho. O que é o teletrabalho? Eu vou encerrar esse vídeo para ele ficar curto, porque eu quero explicar bem o que é o teletrabalho. O teletrabalho é um sistema de trabalho por meios tecnológicos, obviamente, o nome já diz, na casa ou do empregado ou fora exatamente da empresa. Fora da empresa, mas num ambiente do empregado, num ambiente fixo do empregado.
E esse sistema de teletrabalho, também chamado de home office, é uma maneira que as empresas que não podem ter suas atividades abertas ao público pode adotar, através do seu poder de direção que o empregador tem, estabelecido no artigo 2º da CLT, de colocar esses empregados em casa, fornecendo para ele as condições dele produzir em casa. Mas vamos lembrar que nem todo tipo de comércio, nem todo tipo de empresa, de empreendimento, isso é possível. Vejamos, por exemplo, que não é possível numa loja, no comércio de ferramentas, no comércio de roupa, numa rede hoteleira, salvo aquelas atividades administrativas. Mas vamos partir das atividades em que são possíveis esses empregados trabalharem em casa. Escritório de advocacia, escritório de contabilidade, suporte técnico e por aí afora, a área administrativa e por aí afora. Então, nesse caso, o empregador está previsto no artigo 4º desse decreto-lei, mas a CLT já trazia no seu artigo 4º e 63 da CLT a previsão desse trabalho em domicílio, que é considerado um trabalho com toda a forma de controle, toda a forma de subordinação jurídica, e os empregados têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Acontece que a Lei 13.467 de 2017, a reforma trabalhista, que entrou em vigor em 2017, em novembro de 2017, 11 de novembro de 2017, ela trouxe um capítulo, um título só sobre o teletrabalho, que está previsto no artigo 75A a 75D. E, portanto, ela trouxe assim, ela organizou esse teletrabalho, mas ela trouxe duas questões que me parece que são contrárias a essa proteção do trabalhador. A primeira delas é que está previsto no artigo 62, inciso 3, lá da CLT, reformada pela Lei 13.467, o afastamento desse empregado em teletrabalho da proteção da jornada. Esse é um primeiro ponto. Eu tenho as minhas críticas porque eu acho que todo aquele artigo 62, trabalhador externo, teletrabalho, toda vez que for provado, trabalhador externo, cargos de confiança, que ficar provado que esse trabalhador, que o contrato realidade, em razão do princípio da primazia da realidade, não é bem esse, se for possível provar que esse empregado tinha uma jornada regulada por qualquer meio que seja, então essa desproteção ela fica afastada e puxa-se a proteção para então esse empregado passa a ter direito a horas extraordinárias, caso venha efetivamente fazê-las. O outro ponto que também está previsto no 75D, lá da CLT, diz respeito que pode ficar estabelecido no contrato que a aquisição e manutenção do equipamento fica por conta do empregado. Aí é uma questão que, se tivesse a previsão contratual, vamos lembrar que o contrato de emprego, muitas vezes, esse pacto, ele nem sempre é um pacto que realmente ocorre entre as duas partes. Nem sempre ele é consensual. Muitas das vezes, ou na maioria, o contrato de emprego ou as suas cláusulas é chamado um contrato de adesão. O empregado adere àquelas postulações, àquilo que está estabelecido. Muito bem, vamos andar mais rápido para esse vídeo ficar curtinho. Então, a medida provisória 927, ela trouxe essa possibilidade também. Mas o que mais que ela traz? Ela traz que esse teletrabalho pode ser tanto para estagiários como os aprendizes, né? Lembrando que estagiário não é empregado, não é considerado empregado, mas essa medida provisória estabeleceu, ou melhor, estendeu aos estagiários essa possibilidade de trabalho em home office.
Ela trouxe também, no artigo 3º, inciso 1º, dizendo que não se confunde com o trabalho externo. Verdade, não se confunde com aquele trabalho fora da empresa, como, por exemplo, o vendedor, aquele que faz as entregas. Ele também estabelece o seguinte, que o empregador poderá avisar com 48 horas de antecedência que vai alterar esse contrato. Então, avisa que daqui a 48 horas ele vai passar a trabalhar em casa no regime de teletrabalho. Já falei da manutenção do equipamento, que está previsto no parágrafo 4º desse artigo 3º. Uma outra coisa interessante, que quando o empregado ele tiver no uso de aplicativos ou outros meios de comunicação fora do horário, não é considerado tempo à disposição. Está no parágrafo 5º. Isso aqui é uma crítica, né? Porque essa questão de tempo à disposição, ela vem já bem flexibilizado com a lei 13.467, com o trabalhador intermitente, e agora aqui inseriu também essa possibilidade, que eu não vou me estender, mas nós poderíamos depois trazer mais exemplos sobre isso. Então, esses são os principais pontos desse teletrabalho. Então, ele é considerado trabalho, ele é considerado subordinação, o empregador deverá cumprir a sua jornada, deverá cumprir suas obrigações, lembrando que o contrato de emprego, ele tem, de um lado, obrigações do empregador, como dar trabalho e pagar salário, e do outro, do empregado, de cumprir com diligência, com obediência, com boa-fé seu contrato, ok? No próximo vídeo, nós vamos tratar, das férias individuais. O empregador, então, se não tem uma forma de teletrabalho, pode colocar esse empregado, então, de férias, é o que nós vamos tratar no próximo vídeo. Até lá!